A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Aleluia. Vou tomar um pouquinho de água, né? Você está feliz? Amém. Eu não sou o Silmar Coelho, mas você está feliz? Amém. Eu estou feliz. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Quem já experimentou aqui o poder de Deus na vida dele? Amém. Que bênção, não é? Agora você imagina no céu como é que vai ser? A gente não vai precisar ir para casa. A gente não vai precisar dar uma folguinha para ir no banheiro. A gente não vai precisar se preocupar com o trabalho de amanhã, ou a escola, a faculdade. No céu vai ser dioturnamente. Será que lá vai ter noite ou não? Nem noite vai ter, a gente não vai precisar dormir. Ou seja, no céu vai ser assim sempre. Presença de Deus, bênção de Deus, glória de Deus. Amém ou não? Então fique firme para você estar lá no céu, hein? Fala para a pessoa que está ao seu lado, fique firme, porque eu quero te ver lá no céu. Amém. Marcos capítulo 5. A gente tem que pensar nisso, ir para o céu. O que vier depois disso é lucro, amém? Eu sempre pensei assim, falei, nossa, eu já vou para o céu e vou morar com Deus. O que vier depois é lucro, não é? O que vier depois é bônus, porque o que é melhor do que estar com Deus? O que é melhor do que ter um encontro com Jesus? O que é melhor do que passar a eternidade nesse céu maravilhoso? Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele começa contando uma história. No versículo 1, ele começa falando da história de um homem que era endemoniado, e a gente conhece ele como endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Jesus encontra com esse homem, ou melhor dizendo, esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus, e há uma libertação maravilhosa e linda na vida desse homem. Esse homem é liberto de tal maneira que logo em seguida ele vira um grande evangelista e começa a pregar a palavra de Deus. Mas, logo depois disso que acontece, Jesus ele atravessa... No capítulo 5 ainda, Jesus ele atravessa o mar da Galileia e ele começa a pregar para uma multidão do outro lado do mar da Galileia, e de repente chega um homem chamado Jairo, com um problema muito sério. Esse homem não era qualquer um. Esse homem era um bispo, um pastor, alguém muito importante nossa, me fugiu o nome aqui, meu Deus, da sinagoga. Era alguém importantíssimo da sinagoga. Chega diante de Jesus e diz assim, eu estou com problema. Mas quem não está com problema? Aquela multidão que estava ali, Jesus podia dizer, meu amigo, não é só você, entra na fila. Não é? A fila é grande. Mas não, ele rompe aquela multidão, chega para Jesus e diz assim, eu tenho um problema. A minha filha está morrendo. Eu preciso que o senhor vá até ela e cure. E Jesus vai com ele. Versículo 24, Jesus foi com ele. É muito bom quando Jesus vai conosco. Mas aí, a partir do verso 25, e é aonde eu gostaria de falar com vocês hoje, conta a história de uma mulher que no meio dessa história da vida de Jairo, da ressurreição de sua filha, ela entra. Uma mulher anônima, que a Bíblia diz assim, aconteceu que certa mulher, versículo 25, que havendo 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecia na mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, gastou todo o seu dinheiro, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, estava indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele,
por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, e consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar. Querido amado Deus, diante da tua palavra agora que estamos agora com as nossas mentes e os nossos corações abertos, para que o Senhor venha ministrar agora a nossa vida, o nosso coração. Já adoramos o teu nome, já bendizemos o teu nome aqui. Agora, pois, Senhor, fala conosco. Dá-nos, ó Deus, alento ao coração. Dá-nos, ó Deus, esperança. Dá-nos, ó Deus, uma palavra de orientação às nossas vidas no dia de hoje. Essa é a nossa oração. Dependemos total e única e exclusivamente do Espírito Santo. Queremos declarar aqui, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Uma mulher que não tinha nome, anônima. Uma mulher que chega diante de Jesus com um problema. Mas veja, Jairo estava conduzindo Jesus para a sua casa e também tinha um problema. Não ele, mas a sua filha tinha um problema. Essa mulher, ela tinha um problema muito sério. Uma hemorragia. Há 12 anos ela sofria. Estava anêmica, fraca. Ela não tinha forças, porque quem perde sangue, perde praticamente a vida. O sangue é a força. E essa mulher, anêmica, fraca, além de tudo, ela tinha um problema muito sério. Ela era desqualificada. Porque nessa época de Jesus, uma mulher com fluxo de sangue, sim, ela era tida pela lei judaica, ela tinha um adjetivo: imunda. Horrível, né? Uma mulher sem forças, sem saúde, desqualificada moralmente, porque ela não poderia nem dormir na cama com o marido. Nessa época, de acordo com a lei, quando a mulher estava menstruada, ela não podia dormir com o marido. Essa mulher, há 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos ela buscou na medicina. Passou 12 anos procurando médicos, 12 anos procurando remédios, 12 anos procurando curandeiros, 12 anos procurando simpatias, 12 anos procurando alguma solução para o seu problema. Gastou tudo o que tinha, todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, se era rica ou não, nós não sabemos, mas o versículo 26 diz que ela padeceu à mão de vários médicos e gastou tudo o que tinha. Quem já ficou doente aqui por uma semana? O irmão Luiz aqui acabou de sair de um problema de dengue, né? E entrou na gripe de novo. Quem já ficou um mês doente? Levanta a mão. Quem já passou aqui 3 meses internado, doente? 1 ano. Imagina 12 anos. 12 anos. Não são 12 dias, nem 1 ano, 12 meses. São 12 anos sofrendo. 12 anos gastando dinheiro. 12 anos com problema.
12 anos ouvindo talvez do seu marido, ou se não fosse casada, talvez de alguém da sua família, dizendo: você está imunda. 12 anos. Um problema com 12 anos. Essa mulher deve ter sofrido muito em sua vida. Essa mulher deve ter passado muito o que talvez nós nem consigamos imaginar, mesmo eu tentando trazer aqui a nossa mente a esse momento agora, tentando trazer aquilo que essa mulher tenha passado nesses 12 anos, mas só quem sofreu sabe quanto dói. Não é verdade? Só quem sofreu sabe o quanto dói. E com essa mulher não foi diferente, ela passou 12 anos sofrendo. E hoje à noite, baseado nesse texto, eu gostaria de trazer a vocês 4 coisas que nós não devemos perder quando passamos por tribulação, quando passamos por dificuldades. 4 lições que nós aprendemos com essa mulher. 4 lições que aprendemos com essa mulher aqui. Que nós não podemos perder, nós temos que alcançar, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por problemas, mesmo passando por dificuldades. Não importa o tempo que for. Essa mulher, é interessante que ela, mesmo estando fraca, mesmo passando por tudo que ela passou, mesmo tendo gasto todo o seu dinheiro, tendo passado na mão de vários médicos, né? Talvez foi lá na Dona Maria Benzedeira, no seu fulano de tal, que também fazia o xaropinho ou o chazinho que curava, né? E outras coisas mais. Mesmo passando por tudo isso, um dia ela ouviu falar, versículo 27, olha aí. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Olha, tem um cara aí que ele passou por Gadara e libertou aquele gadareno. Ah, não acredito, verdade. Fiquei sabendo que de dor de cabeça, que ele curou a sogra de Pedro, de dor de cabeça, a lepra com ele é fatal. Quem chega perto desse homem é curado. Imagina que ela ouviu falar de Jesus. Aí o outro que deve ter chegado perto dela falou assim: olha, eu fiquei sabendo que ele estava num barco. Sabe a tempestade que aconteceu há umas 2 semanas atrás? Esse homem estava no barco e os discípulos dele disseram assim: ó, acalma-te! E o mar ficou quieto. Essa mulher ouviu falar de Jesus, ela não conhecia Jesus, ela não foi na igreja, ela não leu a palavra, ela só ouviu falar que existia um homem na Galileia que poderia resolver o seu problema. Você sabe o que ela fez? Você sabe o que ela fez? Foi atrás dele. Em tempos difíceis, nós não podemos perder a esperança. Talvez essa mulher já estava tão triste, tão desesperada, que ela poderia ter dito assim: é mais um. É mais um. Já passou tantos por aí. Outra igreja. De novo oração. De novo ler a palavra. De novo acreditar. De novo. Com ela é diferente. Ela não perdeu a esperança. Quando nós passamos por algum problema, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, nós temos a capacidade de começar a duvidar e de abandonar o barco. O meu pai, em 2010, ele foi fazer uma cirurgia no coração e ele acabou ficando na UTI. E assim ficou por 3 meses. 3 meses. E não resistiu. Faleceu. Mas sabe, eu ia todos os dias. Todos os dias eu ia. E Deus me deu uma palavra e eu acreditava que Deus ia curar o meu pai. Que Deus ia tirá-lo de lá.
E eu falava para meu pai, falava assim, pai, Deus vai tirar o Senhor daqui. Eu creio. Mas pastor, ele morreu. Mas eu acreditava. Junto comigo, nós nos encontramos durante 2 meses. Luiz Lauro. Conhece o Luiz Lauro, radialista? Nos tornamos muito amigos a partir desses 2 meses. Sabe, nós nos encontrávamos na entrada, nós já nos conhecíamos quando ele se converteu, mas primeiro dia que a gente se encontrou, nos cumprimentamos, entramos, e aí eu fui entrando e ele do meu lado, e a gente, quando chegou na UTI, meu pai ficava de frente. E na Unicamp era separado a ala das mulheres. Quando fica muito lotado, eles acabam, colocam aqui ou lá. Mas a Yara, ela estava na outra parte. E a Yara estava a cada dia piorando. O quadro dela a cada dia piorava. E o quadro do meu pai a cada dia melhorava. E a gente se encontrava e ele chorava. E ele também dizia, eu creio porque nós estamos orando. Eu falei, eu também creio porque também nós estamos orando. Mas aprove a Deus tirá-la de lá depois de 2 meses. Quem ouviu já o testemunho dele sabe que o que fizeram com ela foi milagre de Deus. Mas aprove a Deus. Levaram meu pai. Sabe? Foram 3 meses de intensa luta, oração e esperança. Temos a tendência de, quando passamos por dificuldades, por lutas, de perder a esperança. Mas essa mulher, ela teve a sua esperança renovada quando ela ouviu falar que um homem de Nazaré, que andava pela Galileia, poderia resolver o problema dela. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei quanto tempo você tem um problema. Talvez um problema de saúde, talvez um problema na sua família, talvez seja qual for o seu problema. Entenda que hoje à noite nós estamos aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim que a fé vem por ouvir a palavra, vem por ouvir a pregação, e a pregação a palavra de Cristo. Entenda que nesta noite a palavra ministrada aqui é para que o seu coração seja renovado, seja despertado a esperança de uma cura, de uma salvação. Seja o que for. Você não pode perder a esperança. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. E o Deus que dá a esperança. Nós precisamos aprender e entender que nós temos que buscar em Cristo, que é a nossa esperança. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você veio para este culto dizendo que era o último culto. E eu quero te dizer, pode ser o último culto de hoje. Talvez você foi em mais algum hoje. Mas domingo, esteja aqui. Quarta-feira que vem, de novo. Sexta-feira, sabe, procure, não perca a esperança. Entenda que Deus nos ama tanto e que Ele quer o melhor para os seus. Sabe por quê? Ele deu o melhor. Ele deu o seu Filho amado por nós. Ele nos ama. A Bíblia diz isso em Romanos 8:5. Desculpa, 5:8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama. Renove a esperança no seu coração. Não permita que o inimigo venha roubar a esperança do seu coração. Renove só de ouvir falar com algum testemunho. Renove a esperança no seu coração. Amém? A segunda coisa que não podemos perder, e que esta mulher nos ensina, é perder a fé. Olha comigo aqui. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E vindo por trás dele,
por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Sabe por quê? Porque ela dizia, olha só, versículo 28, leia aí na sua Bíblia. Porque dizia, ela que dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A pergunta que eu faço aqui é, quem falou para ela que ela seria curada só tocando as vestes de Jesus? Por que é que essa mulher não parou na frente de Jesus e falou, ora por mim? Preciso que o Senhor toque em mim, põe a mão na minha cabeça, me unja, né? Se fosse hoje, faz né? Porque o povo hoje é meio místico, né? Você já percebeu? O povo hoje, se não tem um repepé, um berebebé aqui, né? Faz um negócio, o cara parece que não acredita. Não, eu estou falando sério. Eu sei que parece engraçado, mas é sério. Às vezes você tem que fazer uma voz, Deus Todo-Poderoso. Esse pastor está cheio de fé. Não. Ela acreditou. Sabe por quê? Porque a fé está aqui, ó. Não está naquilo que a gente vê, está naquilo que a gente crê. Ela acreditava, meu irmão, minha irmã, ela acreditava que tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ninguém falou para ela, toca só nas vestes. Se ele limpar o suor, você fica perto, que a hora que pegar é curado. Não! Não precisou tomar água, não precisou ter lenço ungido, não precisou ter nada disso, nem pedir oração, nem unção, nem nada. A única coisa é que ela creu. E quantas vezes a gente fica correndo atrás de sinais? Quantas vezes a gente precisa correr atrás de alguma coisa que evidencie, que nos fortaleça, que nos demonstre para que a gente tenha fé? Não. Ninguém viu Jesus aqui. Ou alguém já viu Jesus aqui? Ninguém viu Jesus. Mas você não acredita nele? Você viu ele crucificado lá no Calvário? Quem estava lá no Gólgota vendo ele? E como que você acredita? Porque você tem fé. É a fé. Eu não preciso... o que nós temos que entender hoje é que o que eu aprendo, na verdade, aqui com essa mulher, é que às vezes nós tentamos materializar a fé, e algumas igrejas falam disso. Não estou falando contra, mas eu estou falando que é bíblico. Não existe isso. Você não precisa de materializar a fé. Eu não sei se você já fez isso, mas você não precisa beber copo d'água. Você não precisa levar roupa para o pastor ungir. Não precisa. O que você precisa é ter fé. O que você precisa é acreditar que Deus está ouvindo a sua oração. O que você precisa acreditar é que a palavra de Deus diz assim, aquele que vem a mim eu jamais o lançarei fora. O que você precisa acreditar é que você é filho de Deus, é filha de Deus. E quando nós somos filhos, Ele nos ouve. Ou você ignora o seu filho? Você ignora ou não? Quem tem filho aqui, quando o filho vai falar, você... Quem está falando? Está um mosquitinho falando comigo? Hã? Você dá atenção. Nós temos que entender que Deus nos ama e que a fé é gerada no nosso coração por duas coisas que eu acredito: oração e palavra. Oração e palavra. Se você está perdendo a fé, talvez você está perdendo que é o alicerce da fé. E a fé aqui é de crer para a salvação. Sabe? Como que alguém pode viver assim? Como que nós podemos caminhar dessa maneira? Se não acreditarmos que Deus pode curar, que Deus pode libertar. Semana passada e retrasada, nós estávamos, eu e o pastor Ismael, nós tiramos uns dias, a gente foi orar no monte, e eu apresentei a ele um irmão Ricardo. E aí, pastor, maravilha? Fala assim.
Ô glória! Desse jeitinho simples. Quem vê ele, nem imagina. Ele era o que o pessoal chama de general do PCC, no 019. O código 019 de telefone era onde ele comandava o PCC. O dia que um irmão da Assembleia de Deus chegou para ele e falou: tive um sonho com você. Deus me mostrou uma cova. Você ia ser enterrado e o demônio ia levar sua alma para o inferno. Você sabe o que ele fez? Eles chamam de entregar os papéis. O PCC tem um estatuto. Você sabia disso ou não? Tem ou não tem? O PCC tem um estatuto. Ele foi lá e disse assim: de hoje em diante, eu nunca mais sirvo ao crime. Pagou o que devia, ficou preso, saiu e hoje é um servo de Deus. Agora, irmão, depois que eu te contei isso, se você estivesse olhando para esse homem quando ele estava lá atrás, você acreditaria que ele ia ser liberto? Pois é, alguém creu. A fé é assim. A fé, a gente consegue ver coisas que a gente não imagina. A gente alcança algo que a gente nem sonhava. Toca em algumas coisas que nem imaginávamos tocar. A fé faz isso. Ela só ouviu falar. Ela simplesmente ouviu falar. E aí ela disse assim: eu não preciso que ele ore por mim, eu não preciso que ele toque em mim, eu não preciso que ele me unja, eu só preciso tocar na barra da veste dele. Foi a fé dela. Não podemos perder a fé. Não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé, e em terceiro lugar, não podemos perder a coragem. Que coragem dessa mulher, não? Gente, essa mulher não poderia estar no meio daquelas pessoas. Ela era desqualificada. Se as pessoas soubessem quem era ela poderia ser apedrejada. Ela não poderia estar ali. Ela tinha que ficar à margem da sociedade. Agora, por outro lado, essa mulher estava fraca, debilitada, anêmica. Talvez andava escorada, não sei. Mas eu imagino que uma hemorragia de 12 anos debilita uma pessoa ao extremo. E essa mulher, talvez, ela andava se arrastando, ela andava se segurando, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: essa mulher rompeu uma multidão. Ela rompeu uma multidão. Ela teve coragem de se colocar no meio, de talvez ser empurrada, pisoteada. Estava fraca. Ela talvez fosse reconhecida e alguém pudesse expulsá-la dali. Perder o seu milagre e talvez a vida, porque ela era desqualificada. Mas sabe o que aconteceu? Ela tomou coragem e disse: eu vou atrás. Eu vou atrás do meu milagre. Aonde ele está? Está passando ali na rua 2, na rua 3? Aonde está esse Jesus? Está passando ali embaixo. Eu vou até lá. Dou um jeito, eu preciso alcançar esse homem. Sabe que às vezes eu até imagino, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a imaginar algumas coisas, né? Como Jesus era, por onde ele passava, como será que foi tal cura. Sabe como eu imagino que ela fez? Eu imagino que ela ficou num beco assim, meio só na espreita, né? Esperando, quando passou a multidão, que ela viu que o único que estava no meio e tinha um monte em volta dele, ela se jogou assim e pegou. Às vezes eu imagino isso. De tal a coragem dela. Talvez ela não tenha forças de passar pela multidão, mas ela se jogar no meio da multidão e relar. Eu preciso só tocar nas vestes dele. Quantas vezes nós
Estamos em casa, passando por lutas, passamos por dificuldades, e às vezes a gente levanta aqui na igreja um tempo de oração, um tempo de busca, uma aliança com o Senhor, e você não tem coragem de sair da sua casa. Ah, mas eu estou cansado, pastor. Pelo amor de Deus, que dia é hoje? Ah, não, eu vou ficar na minha casa aqui, vou dar uma relaxada na frente da TV. Não é? Às vezes nós não temos coragem de assumir uma coisa que é a nossa preguiça, e aí a gente coloca fato na canseira. E aí ela vence. E a nossa bênção fica para trás. Não temos coragem de abrir um jejum e lutar por aquilo que precisamos. Não temos coragem de enfrentar o inimigo. E não estou falando de você olhar o diabo face a face. Não, não é isso. Mas não temos coragem de buscar ainda mais a presença de Deus, porque às vezes tem gente que para de orar e de buscar muito, porque tem medo que o inimigo vai... Ah, eu não quero mexer com o bicho, não. Como diz um pastor amigo meu, não falo nem o nome dele. O outro lá, né? Tem medo. Sabe, as pessoas, elas querem o milagre. As pessoas passam pela tribulação. As pessoas ouvem aquilo, mas às vezes têm medo de tomar uma posição. Não tem coragem de tomar uma posição e dizer, comigo é assim. Eu trabalhava numa empresa onde o gerente uma vez disse assim, estávamos conversando, tinha um vendedor, o gerente e eu. Não, porque eu quero que a minha filha, assim, quando chegar a ser adolescente, que ela transe, que ela tenha experiência, porque afinal de contas, ela tem que saber como é que é e casar com o cara certo. Não é, Silvio? Eu falei, você é louco, cara? Eu falei assim, aí depois que eu falei, eu pensei, meu Deus, estou na rua. Aí ele ficou me olhando, eu falei, cara, você é maluco, rapaz? Você está dando uma autorização para todo mundo? Você pensa que sua filha é corrimão de pensão? É o quê? É test drive? Passa 200 nego ali, vou saber se é... Que isso, cara? Sexo não é para isso, não. Aí o seu Luiz, que era católico, daqueles católicos, sabe, praticante, fervoroso, falou assim, eu também concordo. Isso é um absurdo que você está falando. Aí ele criou coragem, porque falar isso para o gerente, mas eu fiquei indignado. E eu falei, cara, Deus criou o sexo e ministrei ali. Eles sabiam que eu era crente, na época eu não era pastor. Sabe, a gente tem que ter coragem de às vezes enfrentar algumas coisas, falar algumas coisas e principalmente correr atrás dos nossos milagres, da nossa bênção. Sabe, pagar o preço de oração. Eu, antes de casar, orei pra caramba, sabia? Olha que maravilha que Deus me deu. Orei muito. Ela não orou tanto, né? Brincadeira. Mas eu orava demais. Sabe, quando eu me converti, eu aprendi isso. Eu convivi muito com o pastor Edmar, com o pastor Josimar, com o pastor Alex. Nós convivemos muito e eu aprendi muito com eles a respeito de oração. A gente orava demais. De sexta-feira, de sábado, de dia de semana. Sabe? E isso a gente aprende que nós temos que entender que Deus está no controle. E se Ele está no controle, meu irmão, minha irmã, você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de nada. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Ó, não toca. Quanto mais fazer alguma coisa. Não podemos perder Vamos lá. Não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé, não podemos perder a coragem e, em quarto lugar, não podemos perder a adoração. Olha que lindo, essa mulher, depois que ela foi curada,
a palavra diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Que interessante, né? Jesus sabe, ele sabia que tocou as vestes. Ele perguntou quem tocou nas vestes, não quem me tocou. Porque tinha um monte de gente que estava apertando. Os discípulos não entenderam. Ué, mas a multidão te aperta e tu dizes quem me tocou? O versículo 32, ele estava olhando, procurando. Então, 33, olha aí. Então, a mulher, atemorizada e tremendo e consciente do que nela se operava, veio e prostrou-se. Para nós, aqui, quando a gente fala em prostrar, se curvar, talvez para nós a gente não consiga entender a dimensão que é, o que significa isso, para essa cultura judaica. Para o judeu, ele só se prostrava para uma pessoa. Para Deus. Essa mulher, ela se prostra diante do Senhor Jesus. E ela adora. Porque o ato de você prostrar, você reconhece o senhorio, você reconhece a importância, você reconhece a força e o poder daquela pessoa. E essa mulher se prostra diante de Jesus. Ela adora o Senhor Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que ela se prostrou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. O que eu aprendo aqui com relação à adoração? Ela não foi buscar Jesus só por causa do milagre dela. Na verdade, ela foi buscar Jesus só por causa do milagre, mas ela adorou a Jesus. Ela entendeu quem ele era. Nada de errado quando nós vamos até o Senhor Jesus e buscamos um milagre, porque ele não está, ele não é uma pessoa que ele quer barganhar, sabe? Quantas pessoas ele curou e as pessoas não o seguiram? Quantas pessoas foram curadas por ele e depois se dispersaram? A Bíblia diz que quando houve o batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, somente 120 pessoas estavam no cenáculo. E aqui diz uma multidão. Ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha quantas pessoas abandonaram Jesus. Aos pés da cruz estava João, Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena. E o resto? Nada de errado chegarmos diante dele e pedirmos para que sejamos curados, sejamos libertos, libertem uns amigos, pai, mãe, filho. Eu orei muito pelo meu pai para ser liberto do vício do álcool, da minha mãe. E o Senhor levou 8 anos até que ele se convertesse. E se converteu. E virou crente de verdade, crente bom mesmo, meu pai. Impressionante. Mas sabe, o que nós temos que aprender com ela é que nós não devemos somente buscar a nossa solução em Jesus. Nós não devemos somente ir lá estender as mãos. O que nós temos que aprender com ela é que além de pedir e além de buscá-lo para receber, nós temos que ficar e adorar, servir, se prostrar diante dele, ser o seu servo, a sua serva. É isso que a gente tem que entender. Essa mulher aqui, ela se prostra diante dele e reconhece o que tinha acontecido com ela. Ela reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Ela reconhece o poder dele. Eu posso pensar em tudo isso que eu estou falando para você, que o texto não deixa claro isso. Eu posso falar isso para você por quê? Porque ela se prostra e adora. Ela sabe que ela só relou nas vestes dele. Ela sabe de tudo aquilo que ela cria, que ela foi atrás do que aconteceu. Nós temos que aprender a adorar a esse Deus. E a servir a Ele, não somente por aquilo que Ele tem que nos oferecer, mas a servir a Ele porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus.
Amém? É disso que nós temos que entender. Em meio às lutas e tribulações, muitas pessoas buscam o Senhor, buscam a solução dos seus problemas, buscam a cura, nada de errado com isso, mas nós temos que entender que logo depois disso devemos permanecer buscando, devemos permanecer adorando, devemos permanecer servindo, devemos permanecer prostrados aos pés dele. Essa é a nossa posição. É isso que nós temos que aprender. Porque os problemas, meu irmão, minha irmã, eu quero contar uma coisa para você, se não falaram para você, eu vou te contar. Os problemas, eles vão e eles vêm. E eles vão e eles vêm e assim vai. Sabe quem não tem problema? Quem está morando lá na Avenida da Saudade, sabe? Já foi. E foi para o céu. Porque se foi para outro lugar, é um problema eterno. Enquanto nós estamos aqui, teremos dificuldades, teremos problemas. Mas sabe, nós temos a solução do problema. Nós temos aquele que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos? É disso que nós temos que entender. Pode vir luta? Vem. Pode vir tribulação? Vem. Mas seja autêntico. Busque a Jesus. Não somente para isso. Busque a Jesus pelo que Ele é. Ele é o Salvador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que um dia voltará e nos buscará, nos arrebatará. Quem estiver vivo. Quem já partiu será ressuscitado. Entenda, quem é esse Deus? 4 coisas que não podemos perder. Que nós passamos por tribulações e não podemos perder na nossa vida. Nós não podemos perder a esperança. Não podemos perder a fé. Não podemos perder a coragem. E não podemos perder a adoração em meio às tribulações. Servir a esse Deus. Buscar Ele, sim, não tem problema. Ele não tem nenhum problema de buscar Ele quando nós estamos precisando dEle. Porque é nessa hora, tem aquela música, né? Nas horas mais difíceis que Ele vê a gente toda hora. E a gente pode buscar Ele, sim, quando a gente tem problema, porque Ele vai atender. Mas não deixe de adorá-lo. Amém? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Mas uma coisa eu sei, de como você pode sair daqui essa noite. Eu sei como você pode chegar na sua casa hoje à noite. Eu sei como você pode enfrentar os seus problemas amanhã de manhã. Basta você crer. Basta você não perder a coragem, não. Recobre a esperança. Saia daqui cabisbaixo. Quando a luta vier, tenha esperança de que esse Deus, Ele está vivo e Ele peleja por nós.